Olá, vocês estão todos bem? Eu espero que sim. Ontem não deu pra gente fazer nossa reflexão, mas estou gravando esse vídeo para que a gente compartilhe do que alimenta a nossa vida, que é a palavra. O livro de Gênesis, no capítulo 2, a partir do verso 10. O capítulo 12 está falando o momento, a história de quando Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Abraão recebeu 3 vezes uma promessa expansivamente, ou seja, em 3 momentos Deus apareceu para Abraão expandindo a promessa inicial. E a partir do verso 10 vai contar do momento quando Abraão e Sara, a cidade onde eles estavam, o local onde eles estavam passando por uma fome muito grande, então Abraão decide ir para o Egito. E nesse momento, chegando no Egito, ele decide contar uma meia-verdade. Não sei se vocês sabem, mas Abraão e Sara eram meio-irmãos, irmãos por parte de pai. Inclusive, o pai deles foram com eles quando Deus disse: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. O pai de Abraão acompanhou eles e depois, somente quando o pai de Abraão faleceu, foi que eles foram, sim, rumo à cidade prometida, à terra prometida. E quando eles chegam no Egito, o texto vai falar para a gente, Gênesis capítulo 12, a partir do verso 10, o momento em que Abraão decide atuar com meia-verdade. Então vamos lá, verso 10 diz assim: havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar por quanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai. Sara ainda não era chamada de Sara, o Senhor ainda não tinha dado o nome de Sara a ela. Era Sarai, que significa minha princesa. Quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa, de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu, olha a palavra, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã, por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo que possuía. Nossa, grandes verdades a gente extrai desse texto. Primeiro é o contexto que a gente falava aqui: Abraão e Sara estavam indo à promessa de Deus, indo rumo à promessa de Deus. Nesse percurso, amedrontado, seu lado humano aflorou e Abraão disse: não, preciso de um escape, eu preciso de uma meia-verdade. Primeira coisa, quantas vezes na vida a gente, no caminho das promessas que Deus fez pra gente, a gente faz uma escolha equivocada? Isso não tira o amor de Deus por nós, isso só nos traz consequências, mas obviamente, mesmo diante dessas consequências, a graça do Senhor continua nos assistindo, é o que a gente vê nesse texto aqui. Uma das consequências que essa meia-verdade dita por Abraão trouxe foi levar Sarai para dentro da casa do Faraó. Mas talvez você pense assim: ela não estava no lugar bom? Sarai estava correndo o risco de ser molestada. Como assim molestada? Se Faraó tinha levado Sarai para sua casa, significava que ele tinha intenção de desposá-la, ou seja, de ter relações sexuais com ela, sendo que Sarai já era casada com Abraão. Percebe o risco ao qual essa meia-verdade expôs tanto Sarai quanto Abraão? Pois é, muitas vezes a gente acredita que maquiar a verdade é o caminho mais fácil, mas esse texto aqui nos revela o quão perigoso é. Abraão expôs a si e a sua própria esposa a um risco tremendo, tão tremendo que Deus teve que intervir. Perceba o que aconteceu.
Sarai foi para dentro da casa de Faraó. Foi por causa dessa meia-verdade que Sarai entrou na casa de Faraó. E perceba uma coisa, a Bíblia conta que por causa dessa meia-verdade, por Abraão ter dito que Sarai era sua irmã, aliás, por Sarai ter dito e Abraão terem dito que eram meio-irmãos, que eram irmãos, acontece que Abraão ganhou favor dos egípcios, ganhou favor do faraó, ganhou camelos, jumentas, o seu rebanho aumentou, ele enriqueceu. Verdade é que ele saiu dali rico de tudo que ele tinha ganho, porque faraó tinha interesse em Sarai. Porém, Sarai estava na casa de Faraó quando o Senhor enviou grandes pragas. A Bíblia conta, lá no verso 17, porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Onde Sarai estava? Dentro da casa de Faraó. E aonde as pragas estavam? Dentro da casa de Faraó. Aqui, algo que me chama a atenção é que muitas vezes o que ao nosso redor soa como praga, na verdade é livramento. Se não tivesse intervido, se Deus não tivesse intervido, se não tivesse havido a intervenção do Senhor, enviando a punição à casa de Faraó através das pragas, certamente Faraó teria desposado e consumado suas relações sexuais com Sarai. Ali, ela teria sido, entre aspas, violentada, teria vivido uma experiência com certeza nada positiva. E a intervenção do Senhor, ao envio daquelas pragas como punição ao que Faraó estava fazendo, ali é a demonstração da graça de Deus mesmo assim, porque foi através do envio dessas pragas que Sara foi poupada. Então percebe, ao nosso redor, às vezes o que parece praga, situação de perturbação, situação de embaraço, Sarai estava dentro da casa de Faraó. As pragas estavam dentro da casa de Faraó. Mas essas pragas enviadas por Deus foram livramento de Sarai. Duas lições que a gente extrai desse texto pequenininho, essa parte de Gênesis 12 a partir do verso 10. Primeira coisa é quando estamos no caminho, vivendo as promessas do Senhor, caminhando na confiança de que viveremos as promessas do Senhor, a gente precisa andar em verdade, não em meia-verdade. Quando a gente decide andar em meia-verdade, a gente expõe a nós e a quem está à nossa volta a perigosíssimos riscos e, inclusive, a castração momentânea da nossa promessa. Segunda coisa é que tudo o que acontece à nossa volta está, sim, debaixo do governo de Deus, e abra bem os seus olhos, porque aquilo que hoje você enxerga como praga pode muito bem ser um livramento de Deus. Espero que essa palavra continue fazendo nossa vida ficar forte, nosso coração ficar firme e que os nossos olhos estejam sempre no que é direito para que a gente contemple a graça do Senhor sendo o nosso sustento. Vejo vocês semana que vem.